Vamos abrir mais uma vez as nossas Bíblias, agora no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 33. Quero também dar as boas-vindas àqueles que estão nos assistindo pela internet. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja convosco neste momento. Êxodo, capítulo de número 33. Só para contextualizar aqui um pouco antes da nossa leitura, Êxodo 33, ele vai nos colocar em um momento crítico da história de Israel. Se você observar, se você é um leitor da palavra de Deus, no capítulo 32, Deus confronta a infidelidade do povo e anuncia uma decisão surpreendente. Ele enviará um anjo para conduzir Israel à terra prometida, mas ele mesmo não irá com eles. Neste contexto de crise, vemos a intercessão de Moisés, que clama pela presença divina como uma necessidade essencial. E este vai ser o tema da nossa meditação, da nossa devocional pela manhã. A necessidade da presença manifesta do Senhor Deus. Deus é onipresente, nós sabemos disso. É um atributo incomunicável. Mas Moisés queria mais. Ele queria a presença manifesta de Deus. Mais do que tudo. E nós vamos ver isso neste capítulo. E a frase central desse versículo, quando nós chegarmos nele, vai ser o versículo de número 15, que reflete essa dependência absoluta. Então, quando nós chegarmos no versículo 15, prestem bastante atenção na oração de Moisés ao nosso Deus. Nós iremos ler o capítulo todo, o capítulo 33 inteiro. Diz assim a palavra do nosso Deus: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a pratear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a teu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes: Faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graças aos meus olhos.
Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Então disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirado eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, obrigado, Pai, pela tua santa e bendita palavra. Palavra rica, palavra viva, palavra que traz tantos ensinos, Senhor Deus. Fale, por favor, aos nossos corações, ilumine as nossas mentes, Senhor Deus. É o que nós te rogamos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que texto maravilhoso. Que texto maravilhoso. Isso aconteceu há 15 séculos antes de Cristo, por volta de 1400, alguns dizem 1200 anos antes do Senhor Jesus vir a este mundo. Deus repreende o povo dizendo: eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Isso nós lemos no versículo 3. Esta afirmação, meus irmãos, destaca duas verdades fundamentais. A primeira é a santidade de Deus. Deus é perfeitamente santo e não tolera o pecado. Sua presença entre um povo rebelde traria julgamento, devido à incompatibilidade entre a sua santidade e a impureza humana. Deus é santo. Meus irmãos, Deus é santo. Deus é puro, Deus é verdadeiro. Outra coisa que nós podemos destacar, a separação causada pelo pecado. O pecado, meus irmãos, interrompe a comunhão com Deus, deixando o homem espiritualmente vulnerável. Foi isso que aconteceu com este povo. O povo, no capítulo 32, se você ler, eles fizeram um bezerro para adorá-lo. O povo reage com lamento, e tem que lamentar mesmo. Nós vemos isso no versículo 4 ao versículo 6, reconhecendo a gravidade da situação. E aqui é o exemplo para nós, Moisés. Moisés, como mediador, intercede pelo povo, intercede por Israel, mostrando que a reconciliação com Deus é mais importante do que alcançar a terra prometida. A presença manifesta de Deus é mais importante do que tudo na nossa vida. Mais importante do que terra prometida, mais importante do que vencer os heveus, os amoreus, os jebuseus. Mais importante do que tudo é a presença de Deus manifesta na nossa vida. Assim como Israel, também enfrentamos as consequências do pecado. E é necessário confessar as nossas falhas e buscar reconciliação. Não é só domingo à noite, no momento de contrição, é todo o tempo. Infelizmente, nós temos que buscar, porque nós pecamos, mas nós temos que buscar a Deus. Isso é bênção. Buscar a reconciliação com Deus para restaurar nossa comunhão com Ele, porque não há nada mais importante do que termos a presença manifesta de Deus na nossa vida. Moisés reconhece
que a promessa da terra prometida não é suficiente sem a presença de Deus. Ele declara: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Se a tua presença, Senhor, não for conosco, nos deixa aqui. E Deus fala: não, mas eu vou dar um anjo para vocês. Não, Senhor. Eu prometi a Abraão, Isaac, Jacó que eu darei a terra prometida para vocês. Não, Senhor. Eu prometi que eu vou vencer todos os teus inimigos, os jebuseus, os amoreus. Não, Senhor. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Essa frase, meus irmãos, reflete 3 princípios profundos. Primeiro, a prioridade da presença de Deus. Moisés entende que a maior bênção não é a terra, mas a companhia de Deus. Este é o melhor e maior presente, e é a nossa prioridade, a presença de Deus. O segundo princípio é a dependência absoluta de Deus. Sem Deus, Moisés não vê sentido em continuar a jornada. Deus prometeu um anjo para ele, e nós sabemos o poder de um anjo. Um anjo só matou 180 mil sírios, 180 mil soldados assírios. Você lê a história, se você lê a Bíblia, você sabe disso, do que eu estou falando. Um anjo é poderoso. A dependência absoluta de Deus. Outro princípio, o terceiro princípio, a coragem na oração. Moisés não teme em insistir com Deus, porque sabe que somente Ele pode suprir as necessidades do povo. Somente Ele pode suprir as nossas necessidades. Então não deixe de orar. Muitas vezes buscamos as bênçãos de Deus, mas negligenciamos a sua presença. Falamos: Deus está aqui. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus onipresente, mas muitas vezes nós negligenciamos a sua presença real, verdadeira. Com Moisés aprendemos a valorizar mais o provedor do que as bênçãos, priorizando a presença de Deus acima dos seus benefícios. É isso que nós aprendemos com este texto. E Deus responde maravilhosamente para Moisés. Deus responde ao clamor de Moisés com misericórdia. Versículo 14 diz: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Essa resposta, meus irmãos, traz consolo e reafirma que Deus não abandona o seu povo, povo de dura cerviz. De dura cerviz. Mesmo quando este falha, mesmo quando este povo falha. E a promessa de descanso aponta para 2 coisas. Uma paz que excede todo entendimento, uma paz interior. A presença de Deus acalma os nossos temores e nos dá confiança. Só Deus faz isso na nossa vida. Só o Senhor. Não é dinheiro, não é saúde, não é família boa. Só Deus traz essa paz. Uma direção segura. Com Deus podemos enfrentar qualquer desafio, sabendo que Ele guia os nossos passos. Eu não saio daqui sem o Senhor. É isso que Moisés está falando. Daqui eu não saio. Este povo não vai sair daqui sem o Senhor. Porque ele entendia que a direção segura para a vida dele, para o povo, era com Deus. Só que não para por aqui. Nós lemos o capítulo todo. O capítulo 33 inteiro. Moisés, ainda insatisfeito, ousa pedir mais. No versículo 18 diz assim: rogo-te que me mostre a tua glória. Aqui vemos o desejo de Moisés por um relacionamento mais profundo com Deus. Ele não busca apenas respostas, mas intimidade. Que maravilha! Assim como Moisés, meus irmãos, devemos desejar um relacionamento mais profundo com Deus, buscando conhecê-lo cada dia mais.
em sua glória, seu caráter. Aplicações para nós hoje. Na nova aliança, a presença de Deus é acessível a todos os crentes, por meio de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Ele veio para restaurar a comunhão que o pecado havia rompido. Nós temos Jesus. Jesus veio a esse mundo para justamente trazer essa paz, esta segurança, esta reconciliação com Deus. O Espírito Santo que habita em nós, guiando-nos, capacitando-nos diariamente. Que privilégio, que bênção. Busque mais a presença de Deus. Não tome decisões importantes sem buscar a direção de Deus. Essa é uma aplicação prática, gente. Dependa de Deus em todas as áreas da sua vida, reconhecendo que sem Ele nada podemos fazer. Priorize a comunhão com Deus acima de qualquer ganho material ou circunstancial. É isso que nós aprendemos com este texto. Conclusão. O clamor de Moisés em Êxodo 33:15 deve ser a oração de todo crente. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Senhor, se revele cada vez mais a mim. Eu quero ter mais intimidade contigo. Eu quero viver para o Senhor. Sem a presença de Deus, nossas realizações perdem significado. Você pode ser o doutor, você pode ser quem quer que seja, mas sem Ele nós não somos nada. Com Ele temos paz, direção, vitória. A presença de Deus é mais valiosa do que qualquer bênção que Ele possa nos dar. Deus nos convida, igreja, a viver em comunhão com Ele e hoje escolha priorizar sua presença em sua vida. Priorize a presença de Deus na sua vida. Que possamos clamar como Moisés e viver na certeza de que Deus é fiel para estar conosco em todos os momentos. Nós sabemos que Ele está presente aqui. Mas eu quero mais. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Intimidade, a presença manifesta de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Que essa palavra, somente a palavra, possa penetrar profundamente no seu coração e na sua mente, e que você seja um homem e uma mulher transformada, ser mais parecido com Jesus. Amém?